Capítulo 816. Mentor principal da classe mecânica. O grupo deles entrou no prédio central da escola. Os alunos de mecânica não foram autorizados a entrar, então eles vagaram do lado de fora por um tempo e foram saindo gradualmente um após o outro. Anxiao e os outros foram ao quarto de hóspedes do diretor. Uma secretária assistente mecânica biônica trouxe-lhes algumas bebidas. O diretor os convidou a sentar. Vossa Excelência a Estrela Negra, por favor, espere um momento. Vou transmitir seu pedido aos meus superiores. Anxiao assentiu e observou o diretor sair. O grupo esperou na sala. Nero se inclinou na janela e olhou com curiosidade a paisagem da escola. Pequenas ilhas mecânicas pairavam no céu, prédios de metal em amarelo e azul se erguiam no chão, estudantes cruzavam entre os prédios montando os cates mecânicos e as florestas vermelhas, amarelas e verdes ondulavam com o vento. As construções de liga metálica conviviam com a vegetação artificial, formando um tom de cor harmonioso. Tinha um sentido especial de beleza. Este lugar parece tão diferente do planeta Aquamarine. É tão bonito. Tudo era novo para Nero. Isso não é nada. A escola da dinastia no planeta mãe da dinastia Carmesim é muito mais magnífica do que isso. Anxiao riu. Ele havia trazido Nero não apenas para tirar um pouco de sorte dele, mas também para ampliar o conhecimento de Nero. Sério? Eu quero ver isso. Nero estava realmente interessado. Eu vou te levar lá se houver uma chance. Anxiao chamou Nero, apontou para a bebida na mesa e disse: venha, experimente. É bom. Sobre a mesa havia algumas xícaras de um líquido branco quente cintilando com um tom de ouro claro, exalando uma espessa fragrância leitosa. Este era algum tipo de produto lácteo fornecido pela civilização Tila. Nero pegou a xícara e tomou um gole. Seus olhos se arregalaram, e ele engoliu um bocado. Ele exalou em satisfação, lambeu a mancha branca em sua boca, e parecia que queria mais. Como foi, padrinho? O que é isso? Eu nunca provei um leite tão delicioso antes. Anxiao sorriu e explicou. Quando a civilização Tila estava explorando um certo planeta colonial, eles descobriram um ser galáctico que estava à beira da extinção. Eles eram chamados de bestas Erepoli, comumente conhecidas como bestas nebulosas gigantes. Eles são extremamente grandes e podem viajar no universo com seu corpo. Alguns até os chamam de Monte dos Deuses Gigantes. No entanto, a velocidade de reprodução das bestas nebulosas gigantes é muito longa. Eles só acasalam a cada 100 anos ou mais. Depois que seus filhotes nascem, eles entram em um período de lactação de 3 meses. As bestas nebulosas gigantes só produzem leite nesses 3 meses curtos. Seu leite é raro, caro, nutritivo e muito original. Isso é o que você bebeu. Eu vejo. Nero esfregou o estômago. Não é de admirar que meu corpo esteja tão quente depois de beber. Você quer mais? Beba o meu também. Anxiao sorriu. Nero lambeu os lábios e ficou muito tentado. Depois de um duro conflito interno, ele balançou a cabeça e disse: isso é tão valioso e raro. Eu não posso beber tudo. Padrinho, você bebe também. Todos os outros riram. Estou bem. Anxiao apertou sua mão. Coisas luxuosas que eram extremamente valiosas para os residentes galácticos normais não eram nada demais aos seus olhos. Ele poderia ter muito se quisesse. No entanto, ele não tinha muito interesse em consumíveis de luxo. Ele preferiu comprar pastas nutricionais de grau mais especial com esse dinheiro, que eram muito mais convenientes de consumir e recuperou sua resistência muito rapidamente. Relação qualidade-preço muito maior. Depois de conversar por um tempo, o diretor ainda não havia retornado. Anxiao se virou e olhou para o secretário assistente mecânico que estava parado ao lado da parede. Como posso ser útil para você? O secretário assistente mecânico sentiu sua visão e respondeu imediatamente. Anxiao apertou sua mão e observou a pele biônica deste secretário assistente mecânico. Esse diretor parecia respeitável, mas a aparência biônica dada a essa secretária mecânica era extremamente sedutora e sexy. Pode realmente ter o conjunto completo de funções de uma secretária. Depois de esperar um pouco mais, o diretor finalmente voltou. Desculpe por tê-lo feito esperar, Excelência Estrela Negra. As pessoas acima concordaram com sua solicitação e me permitiram usar minha autoridade para ajudá-lo a encontrar esses dados. Ok, agradeça aos escalões superiores da civilização Tila por mim. Anxiao ficou aliviado. As coisas eram muito mais fáceis agora que estavam resolvidas com seu rosto. Ele foi lembrado de como mesmo as civilizações do sistema estelar não lhe deram rosto no passado, e ele teve que encontrar alguém para ajudá-lo. Agora que ele era um além do grau, até as civilizações do aglomerado estelar estavam dispostas a dar-lhe rosto. O diretor pressionou algumas vezes na mesa do escritório. A cor dele mudou de repente quando se tornou a tela de controle do banco de dados interno.
Ele olhou para cima e perguntou: Vossa Excelência Estrela Negra, você se lembra da hora e da localização dos dados? Anchiao assentiu e disse a ele o princípio. Em seguida, inseriu os parâmetros correspondentes e executou o mecanismo de pesquisa para procurar dados relacionados. Embora eles concordassem em ajudar, eles não iriam deixar um além da classe a operar seu banco de dados interno, então o diretor o estava ajudando. Inúmeros itens passaram pela tela. Depois de rolar por um tempo, restava apenas um item que correspondia perfeitamente aos parâmetros. O diretor expirou profundamente. Encontrei. Parece que a Rofal carregou os dados. A hora e o local estão corretos. Veja se estes são os dados que você queria. Anchiao se aproximou e o folheou com cuidado. Embora ele não estudasse profissionalmente buracos de minhoca como a Rofal, ele tinha conhecimento profissional relacionado e podia entender as coordenadas. No entanto, esse conjunto de coordenadas estava fora do mapa estelar do universo conhecido e tinha um conjunto de parâmetros muito complicado. Sem um mapa estelar, nada poderia ser discernido apenas pelos dados. Ele só saberia onde isso levava depois de estudá-lo. A Esgoda estava tão preocupada com esse conjunto de dados. Em qual canto do universo seu doppelganger foi jogado? Anchiao se perguntou, confirmando que esse conjunto de dados era de quando a Rofal baniu o doppelganger Esgod. Anchiao piscou e tirou centenas de fotos instantaneamente, que foram transmitidas ao banco de dados de Pilit. Ele então acenou para o diretor. Parece que estou com sorte. Já fiz um backup. Obrigado por isso. O diretor desligou a tela e a mesa voltou ao normal. Ele então sorriu e disse: Estou feliz que você tenha encontrado o que veio buscar. Tenho uma coisa que espero pedir a você. Anchiao não ficou surpreso. A civilização Tila não o ajudaria de graça se não quisesse obter algo dele em troca. Se estiver ao meu alcance, ajudarei. Ah, você está enganado. Tudo o que queremos fazer é que você se torne um professor honorário da Tila Oficial Mechanix Show. É isso? Anchiao ficou um pouco surpreso. Depois de pensar um pouco, ele então entendeu a intenção deles. Como o primeiro e único mecânico além do grau A no Anel Estelar Despedaçado, se ele se tornasse professor na Escola Oficial de Mecânica da Civilização Tila, o nome desta escola seria muito mais famoso e atrairia muito mais alunos. Muitos estudantes de mecânica se inscreveriam para estudar nesta escola, o que daria mais talentos à civilização Tila. Além disso, como professor da Escola Oficial da Civilização Tila, isso significava que ele estava do lado deles. A civilização Tila se beneficiaria muito com isso. Já que eles tinham acabado de ajudá-lo, Anchiao não iria rejeitar um pedido tão pequeno. Ele assentiu e disse: Claro. O diretor ficou encantado. Então farei com que meu povo resolva isso imediatamente. A propósito, já que você é um professor honorário da escola, espero que você possa dar uma palestra aqui. Amanhã ou depois está bom. Não vai demorar muito. Se você não se importa, vou pedir aos meus homens que anunciem isso dentro da escola. Tudo bem, vou ficar aqui e incomodá-lo por mais alguns dias. Pensando nisso, Anchiao disse de repente: A propósito, já que agora sou professor desta escola, por que você não me dá uma cópia das lições básicas e avançadas da sua escola? As lições de escolas oficiais como esta foram todas elaboradas com muito cuidado. Os livros didáticos fundamentais seriam bastante úteis para as facções, para que ele pudesse levá-los de volta e treinar os supers mecânicos do exército de maneira sistemática. Alguns supers de alto nível podem não ser bons em ensinar, apesar de sua força, por exemplo, Rei Forceful Education Node. Como Anchiao era agora um professor honorário desta escola, ele poderia ganhar algo com isso. No dia seguinte, a civilização Tila anunciou imediatamente de uma maneira muito importante que havia contratado com sucesso o Black Star para ser o professor honorário de sua escola oficial de mecânica. Eles contataram um monte de meios de comunicação galácticos para espalhar esta notícia. Atualmente, muitas das civilizações no Anel Estelar Despedaçado eram aliados de negócios do Exército da Estrela Negra, mas ser um professor honorário da escola oficial de uma civilização significava um relacionamento ainda mais próximo. Os primeiros a receber esta notícia foram as várias civilizações do aglomerado estelar do Anel Estelar Despedaçado. Todos ficaram chocados e sentiram que foi tão repentino. Por que Black Star de repente se misturou com a civilização Tila? O Cristal Roxo ficou ainda mais chocado. Não importa você se esgueirando para a cama da dinastia Carmesim, não podemos mexer com eles, então vamos viver com isso. Mas como você pode flertar com aquele vizinho sem vergonha?
Seu idiota, você esqueceu que eu sou sua origem, Ain, seu primeiro aliado que mais investiu em você. O comunicador de Anxiao estava quase explodindo com as ligações de Hal, e ele passou algum tempo para finalmente acalmá-lo. Esta notícia também chocou os muitos alunos da Escola Oficial de Mecânica Tila. Blackstar agora é o professor honorário da nossa escola e ele vai dar uma palestra? Como aquele diretor pervertido convenceu o Blackstar? Os alunos ficaram emocionados e homenageados. Originalmente, a palestra deveria ser realizada dentro do prédio, mas havia muitos alunos participando, então a escola decidiu que Anxiao ministrasse a palestra na praça central aberta. Quando o dia da palestra chegou, a área estava completamente cheia de pessoas. Não havia absolutamente nenhum assento vazio, e inúmeros alunos até pairavam no ar, andando de skates mecânicos. Mais de 90% das pessoas em toda a escola vieram. A maioria dos professores e professoras também foi ouvir, na frente de um mecânico além da série. Todos eram alunos. Anxiao estava no meio do palco alto recém-construído no meio da praça central, olhou em volta e sorriu amargamente em sua mente. Ele havia pensado que estaria ensinando apenas um pequeno grupo de alunos. Nunca tinha esperado criar tal cena. Não só havia tantas pessoas aqui, mas também havia muitos dispositivos de gravação ao redor que filmavam todos os seus movimentos. Era quase como um concerto ou até mesmo uma pregação. Claro, ele não teve nenhum problema em fazer isso. Ele nem se importava de lutar com Eber na frente de trilhões de residentes galácticos naquela época, então isso não o afetaria em nada. Com seu padrão além do grau A, ele só precisava compartilhar algumas experiências casualmente e esses alunos ficariam satisfeitos. No entanto, Anxiao não estava realmente acostumado com isso. Atualmente, quem usava as palestras como núcleo de competitividade era aquele velho Austin. Vamos começar. Anxiao limpou a garganta e começou a falar. Na sede da Terra do Derramamento de Sangue, Eber estava confuso. A Blackstar foi dar uma palestra aberta na escola oficial de uma civilização do aglomerado estelar. Ele tem que ir para o Flickering World em breve, mas ainda tem tempo para fazer isso. Dentro do Palácio dos Feitiços Ocultos, Austin murmurou com uma expressão estranha. Esse cara, ele está tentando me imitar e formar uma abadia de máquinas ocultas ou algo assim. TSK, eu odeio mecânica. No Star Pupil Oli Motor Planet, Psyker desligou a tela sem hesitar. Ele não queria ver Anxiao. Toda vez que ele via o cubo da evolução em seu pescoço, seu coração doía, toda vez. No edifício diplomático da dinastia Carmesim, Zoel balançou a cabeça e riu. Ei, esse cara está fazendo isso de novo? Do jeito que ele olhava para isso, Anxiao não estava satisfeito com sua posição atual e foi formar alianças com mais civilizações do aglomerado estelar. Ele estava feliz em ver isso, desde que não afetasse o negócio principal. Quanto mais influência o aliado da dinastia tivesse em um campo estelar, melhor seria para eles. Quanto aos jogadores que estavam no quartel-general do exército Blackstar, alguns também descobriram a transmissão nos canais galácticos. A notícia se espalhou rapidamente entre os jogadores, e mais jogadores ligaram seus comunicadores para assistir à palestra de Anxiao com curiosidade. Eu pensei que o comandante do exército esteve no quartel-general. Acontece que ele foi para outra civilização. Do que ele está falando? Porque soa como uma bobagem completa. Quando os muitos jogadores estavam assistindo com curiosidade, os jogadores mecânicos entre eles ficaram subitamente assustados. Uma notificação apareceu em suas interfaces. Você está ouvindo Blackstar, LV, compartilhar seu conhecimento da classe Mechanic. Devido à grande diferença de nível, julgando Look, julgamento completo. Você não tem certeza se entendeu. Uma habilidade aleatória da classe Mecânico recebeu 50.000 ESP. Você está ouvindo Blackstar, LV, compartilhar seu conhecimento da classe Mechanic. Devido à grande diferença de nível, julgando Look, julgamento completo. Você meio que entendeu. 2 habilidades aleatórias da classe Mecânico receberam 120.000 ESP. Você está ouvindo Blackstar, LV, compartilhar seu conhecimento da classe Mechanic. Devido à grande diferença de nível, julgando Look, julgamento completo. Com um lampejo de insight, você de repente descobriu. 4 habilidades aleatórias da classe Mecânico receberam 350.000 ESP. Todos os jogadores da classe Mecânica que estavam assistindo à transmissão ficaram chocados. Isso é transmitir experiências de habilidade? Os jogadores da classe Mecânica ficaram muito felizes.
Esta era a notificação que aparecia quando os NPCs compartilhavam habilidades ou suas experiências com os jogadores, mas eventos que davam esse de habilidade aleatória eram muito raros. Os jogadores da classe mecânica não esperavam isso. Eles só assistiram à transmissão por curiosidade e desencadearam esse evento incrível. Muito em breve, esta notícia se espalhou nos fóruns como um tufão. Todos os jogadores da classe mecânica ficaram sabendo e todos foram assistir à transmissão com entusiasmo. Santo, minha habilidade de classe mecânico subiu de nível. Isso é um evento aleatório? Isso é muito mais rápido do que fazer missões, caramba. Minha Intermediate Machinery Affinity está no LV9, um nível a partir do máximo. O comandante do exército é incrível, como sempre. Aumentar as habilidades sempre foi um poço sem fundo de S, então os jogadores da classe mecânica estavam eufóricos. Os jogadores das outras 4 classes só podiam observar os jogadores da classe mecânico com inveja. Fazia muito tempo desde que Anxiao ensinou pessoalmente qualquer habilidade aos jogadores. À medida que sua interação com os jogadores diminuía, muitos jogadores gradualmente começaram a esquecer as coisas que ele fazia no passado. Este acidente coincidentemente fez inúmeros jogadores lembrarem que ele já foi um mentor. Por causa disso, ele se tornou o mentor da classe mecânica top reconhecido. Capítulo 817, Pioneirismo. Capítulo 817, Pioneirismo. Vossa Excelência Estrela Negra, você pode vir visitar a escola a qualquer momento. No porto, o diretor trouxe seu pessoal e despachou Anxiao e os outros. A palestra da manhã foi muito eficaz. Os alunos não foram os únicos que aprenderam com isso, ele também. Então, sua proximidade e gratidão em relação a Anxiao agora eram muito sinceras. Mantenha contato. Anxiao assentiu antes de levar o resto para o Blacklight Stealth. Ele decolou, se transformou em um fluxo de luz e desapareceu no escuro e vasto espaço cósmico. Tendo obtido os dados e completado a palestra prometida, o objetivo desta viagem foi alcançado. Ele não ficou mais e deixou a civilização Tila. Quanto ao impacto disso, ele não se importou muito com isso. A civilização Tila foi considerada uma civilização neutra e poderosa no anel estelar despedaçado. Outras forças raramente mexeram com eles, e eles não mexeram com os outros deliberadamente. O pós-aquecimento da expansão do Black Star Army ainda não havia desaparecido, então essa notícia não causaria uma tempestade muito grande. No máximo, pode desencadear algumas respostas das civilizações do aglomerado estelar do mesmo grau. Em vez disso, os entusiasmados jogadores mecânicos nos fóruns o surpreenderam. Somente através dos fóruns ele sabia que sua palestra aberta desencadeou um evento aleatório de recompensa de S de habilidade. Havia muitas maneiras de os jogadores obterem S, e essa era uma delas, mas muito rara. Além da sorte, também dependia da diferença de conhecimento entre os jogadores e o que os NPCs estavam ensinando. Pugilistas e magos não eram estranhos a isso. Pugilistas podiam ouvir secretamente e aprender habilidades de alguns dojos. Era arriscado e não garantia o sucesso. Os jogadores fizeram isso principalmente para evitar gastar pontos de contribuição. Foi o mesmo para os magos. Que surpresa! Isso coincidentemente fortaleceu minha imagem de mentor da classe mecânica. Anxiao balançou a cabeça. Sua consciência entrou na rede quântica e cutucou Philip. Como está o estudo desse conjunto de dados? É muito complicado, não posso estimar o tempo necessário para decifrá-lo. Os dados de localização do buraco de minhoca foram dados a Philip para análise. Exigiu uma enorme quantidade de experimentos e testes, e mesmo Anxiao não sabia quanto tempo levaria até que houvesse algum resultado. No entanto, Anxiao não estava com pressa. Como a civilização Tila agora sabia que Esgod e ele estavam de olho nesse conjunto de dados, eles definitivamente sentiriam que esses dados tinham segredos. Portanto, eles teriam cientistas profissionais estudando secretamente esses dados. A eficiência de uma civilização inteira do aglomerado estelar definitivamente não seria mais lenta do que ele ou Esgod, e essa foi uma das razões pelas quais ele fez amizade com a civilização Tila. Se a civilização Tila descobrisse alguma pista, ele teria a chance de aprendê-la também, o que seria muito bom. Ele também planejava enviar os dados para a dinastia quando tivesse tempo e emprestar a tecnologia da dinastia para decifrar seu segredo. Após um voo tranquilo, o Blacklight Stealth retornou ao quartel-general do exército. Eles descansaram por alguns dias, e a ordem de reunião da dinastia foi oficialmente anunciada. A dinastia havia notificado o exército da Estrela Negra, a terra do derramamento de sangue e Clent, os vários aliados do anel estelar despedaçado, para seguir imediatamente para o mundo cintilante através do portal estelar da dinastia na fronteira do campo estelar.
Depois de se preparar por tanto tempo, a dinastia finalmente estava prestes a iniciar sua primeira fase de exploração do mundo cintilante. Anxiao imediatamente anunciou isso também. Quando a data de partida chegou, o anúncio de transmissão de Philippe ecoou em todo o quartel-general do exército. Todos os membros do exército que participam dos desenvolvimentos do Flickering World, por favor, embarquem nos navios imediatamente. Estaremos saindo em 30 minutos. Repito, todos. Os jogadores se movimentaram com antecipação e entraram no porto, embarcando nos navios de transporte um após o outro. Depois que a Guerra Secreta terminou, o mundo cintilante se tornou o próximo enredo principal aos olhos dos jogadores. Explorando um novo campo estelar, essa foi a maior história principal que eles já viram. Os milhões de jogadores ficaram empolgados. Além disso, com o exemplo do título limitado Secret Warrior, a maioria dos jogadores do exército aceitou a missão principal da história do Flickering World. Os jogadores ficaram empolgados só de pensar nisso. Entre eles, os jogadores do Constellation Corridor ficaram ainda mais animados. Os jogadores do Shattered Star Ring pelo menos tiveram experiências semelhantes antes, mas os jogadores do Constellation Corridor raramente tiveram grandes missões de grupo como essa, se houver. No passado, eles só tinham ouvido falar sobre os benefícios de estar no exército Black Star. Agora, eles tinham experimentado isso pessoalmente. Os novos recrutas tinham uma classificação ainda mais alta para o exército em seus corações. As pessoas no quartel-general do exército se reuniram e embarcaram nas espaçonaves muito rapidamente. Com a ordem de Anxiao, a frota partiu. Sylvia já havia preparado todas as frotas há alguns meses. Enquanto a frota principal partiu do quartel-general do exército, as equipes em espera nas várias subbases do Colton Star Cluster também partiram. De acordo com o plano, essas subdivisões se encontrariam com Anxiao uma após a outra ao longo do caminho. O número de frotas e pessoas que o exército havia despachado desta vez era enorme. Quase todos os membros que podiam se mover livremente foram junto. Foi a operação de maior escala na história do exército. Nenhuma quantidade de mão de obra seria suficiente para explorar um novo campo estelar inteiro, então essa equipe de exploração estaria construindo fortalezas no mundo cintilante e não retornaria por muito tempo, incluindo Anxiao. O exército Black Star já havia se estabilizado no Shattered Star Ring, e seus negócios eram consistentes. Além disso, com o apoio de seus dois aliados, a Dinastia e o Cristal Roxo, bem como a proteção de ser um membro da Conferência da Civilização do Anel Estelar Despedaçado, basicamente não havia nada para se preocupar. O mundo cintilante seria o palco central da próxima versão. Desenvolver o mundo cintilante foi uma parte crucial do próximo estágio de desenvolvimento do exército. Os aliados da dinastia no Anel Estelar Despedaçado foram os primeiros a iniciar a exploração. Anxiao passou por muito planejamento para obter tal vantagem, então ele não poderia perdê-la. Para lidar com as inúmeras organizações que lutariam por território no futuro, ele teve que ganhar maiores vantagens e construir bases sólidas nos estágios iniciais. Em algum lugar do Anel Estelar Despedaçado flutuava a Ilha do Dragão Flutuante. Entendo, então Black Star partiu. A mensagem de Anxiao apareceu no comunicador. Ames desviou o olhar do comunicador e olhou para os oficiais dragões flutuantes nos dois lados do trono. Vamos, em direção ao planeta Aquamarine. Na galáxia central, no planeta mãe da Federação da Luz, o presidente da Federação da Luz, Bader Ozid, colocou o baralho da inteligência em suas mãos, olhou para os anciões na sala, lentamente disse: a dinastia Carmesim finalmente vai começar oficialmente a explorar o mundo cintilante. A dinastia estará focando nisso no futuro. Estima-se que a exploração do mundo cintilante leve décadas ou mesmo um século inteiro. O ancião-chefe bateu no chão com sua muleta e disse com uma voz rouca: foram nossos detectores que descobriram o mundo cintilante. Naquela época, transferimos a propriedade do Flickering World para a Crimson Dynasty por muitos lucros. Levará muito tempo para eles obterem lucro líquido com o desenvolvimento de um novo Starfield. Quando eles se comprometeram com a dinastia Carmesim, não era apenas para trocar por lucros e acalmar a maré Carmesim. Eles também tinham mais planos secretos. Bader disse com indiferença. Para desenvolver um novo campo estelar, a dinastia definitivamente colocará muita mão de obra e recursos. O mundo cintilante se tornará um lago de areia movediça que continuará arrastando os homens da dinastia nas próximas décadas. A dinastia terá muita dificuldade em lutar por qualquer outra coisa durante esse período. Isso é altamente benéfico para nós. O ancião-chefe acariciou o cristal na parte superior de sua muleta e disse:
Quando a dinastia comprou a propriedade do mundo cintilante de nós, fizemos um acordo de que apenas a dinastia Carmesim tem permissão para construir portais estelares nos estágios iniciais da exploração. Quaisquer forças não autorizadas no mundo cintilante serão vistas como inimigas da dinastia. No entanto, o acordo é apenas palavras. Sem que tenhamos que fazer nada, aqueles ambiciosos além das civilizações do aglomerado estelar são inteligentes o suficiente para conhecer a Igreja Arcana e nossa posição sobre isso, disse Bader. Eles sabem muito bem que esta é uma chance perfeita para eles. Quase nenhum deles estará disposto a desistir dos recursos de um novo campo estelar. Embora essas peças de xadrez geralmente só nos obedeçam na superfície, assim que virem algo com baixo risco e alta recompensa, elas agirão de acordo com nossos objetivos sem precisar que façamos nada. Depois de uma pausa, Bader continuou. Com tanta atenção neles, a dinastia não tem a capacidade de ter o novo campo estelar só para si. Devido a vários fatores, a dinastia abrirá o mundo cintilante para todo o universo quando terminarem de criar um mapa estelar completo. Dessa forma, eles poderão obter uma quantidade infinita de mão de obra e recursos estrangeiros, e a maior parte dos militares e da mão de obra da dinastia poderá recuar. O ancião-chefe assentiu. A dinastia tem a propriedade do Starfield, mas quanto maior o lucro, mais pressão eles terão que suportar. Deixe-os suportar. Só se pode dizer que algo está perdido quando já foi possuído. Podemos obter lucros maiores dando um passo atrás aqui. Bader cruzou os braços e estreitou os olhos. Já que a dinastia está disposta, vamos dar-lhes mais pressão. No planeta mãe da dinastia Carmesim, o governante da dinastia, o Ranhel, tinha acabado de ler a inteligência do exército da Estrela Negra e a partida da Terra do derramamento de sangue. Ela colocou o baralho de dados em suas mãos e olhou para cima. Todos ali eram funcionários de alto escalão da dinastia. Vossa Excelência Governante, os aliados do Anel Estelar Despedaçado são os únicos a realizar as primeiras explorações. Continuaremos a colocar mais tropas e aliados da dinastia no futuro. A Federação da Luz se comprometeu no papel, mas eles definitivamente violarão o acordo secretamente. A Federação da Luz, a Igreja Arcana e aqueles além das civilizações do aglomerado estelar, sem dúvida, se moverão discretamente. Eu sei, disse o Ranhel calmamente. Desde que o universo entrou na era do calendário galáctico, a Federação da Luz perdeu sua nitidez e não está mais disposta a suportar a pressão, então eles não merecem os maiores lucros. Eu nunca esperei que eles obedecessem ao acordo de qualquer maneira. Nas próximas décadas, as coisas podem ser difíceis para nós, mas a história acabará provando que aqueles que desistiram do futuro serão abandonados pelo futuro. Todos assentiram em silêncio. Aqueles que causam problemas secretamente não vão expor sua identidade. Usando esta chance, devemos causar medo naqueles além das civilizações do aglomerado estelar que estão ficando cada vez mais sem lei. Os olhos de Ranhel ficaram focados enquanto ela falava com uma voz poderosa e firme. Vamos lembrá-los da maneira de fazer as coisas da dinastia. Na arca caída, Arison acordou Esgod de seu sono. A Igreja Arcana respondeu. Esgod acordou, respirou e disse lentamente. O que eles disseram? Eles dizem que nunca ouviram falar sobre isso. Isso significa que eles concordaram. Esgod estreitou os olhos. Diga à frota para se virar e ir para o cinturão do universo desolado perto da Igreja Arcana. Vamos ver onde está o portal estelar temporário que eles prepararam para mim. Na borda do anel estelar despedaçado, dentro da escuridão sem fim, um gigantesco portal estelar estava no espaço cósmico. O enorme exército Black Star estava se aproximando lentamente. Este era o portal estelar exclusivo da dinastia Carmesim conectando-se ao mundo cintilante, que atualmente era a única maneira de ir para o mundo cintilante. Muitos navios de guerra da dinastia estavam estacionados lá para impedir que alguém se infiltrasse. Depois de relatar sua identidade, a frota do exército Black Star entrou no Stargate um lote após o outro, desaparecendo no vórtice espacial azul. Vamos ser pioneiros. Irmãos, estou um pouco animado. Os jogadores nos navios de transporte estavam cheios de expectativa. Quando a nave principal estava prestes a entrar no portal estelar, na ponte, Ila e os guardas da Estrela Negra se viraram subconscientemente para olhar as estrelas brilhantes atrás deles. Anshiao olhou para trás também. A próxima vez que voltarei aqui será muito longe no futuro. Parece que vou ter que passar o período de penalidade de 10 meses de S no mundo cintilante. Quando eu estiver de volta ao universo conhecido até então, meu nível deve ser muito maior do que os 240 que estou agora. E o cubo da evolução pode não ser o único tesouro universal em minhas mãos. Virando a cabeça para trás, Anshiao olhou para o vórtice azul do portal estelar à frente.
O outro lado deste Stargate era um mundo vasto cheio de oportunidades. Estrondo. No momento seguinte, a nave principal entrou no Stargate e estremeceu. Em um instante, havia apenas uma luz azul brilhante em suas vistas. Capítulo 818, Parede de Ovelha Negra. Capítulo 818, Parede de Ovelha Negra. A nave principal cruzou o portal estelar e chegou ao mundo cintilante imediatamente do anel estelar despedaçado. Havia frotas da dinastia estacionadas deste lado do Stargate também. Anchial olhou pela janela para as massas de luzes estelares distribuídas ao redor. Ao contrário daquele próspero campo estelar em suas memórias, o mundo cintilante ainda era muito primitivo e desolado. Não tinha quaisquer vestígios de ser desenvolvido antes. A rede quântica estava silenciosa. O único sinal de rede quântica ao qual ele podia se conectar era o canal da estação base militar da dinastia. Isso significava que este novo campo estelar não estava aberto ao público. Bip bip. Assim que a nave principal cruzou o Stargate, recebeu um pedido de comunicação dos militares da dinastia. Depois que o pedido de comunicação foi aceito, uma projeção 3D apareceu. Era um velho oficial da dinastia e um rosto familiar. Ela olhou para o denso número de distintivos dessa pessoa. Ela olhou para o distintivo de patente militar na manga de seu uniforme do exército e concluiu que essa pessoa era um almirante da dinastia, um escalão superior bem estabelecido das forças armadas. Os olhos dessa pessoa estavam presos em Anchial. Ele levantou levemente a cabeça e sorriu gentilmente. Sou Tarrokov, o comandante em chefe da equipe de desenvolvimento do mundo cintilante. Vossa Excelência Black Star, bem-vindo ao Dawnstar Cluster. Comandante. Anchial assentiu. Tarrokov era alguém com quem ele estava familiarizado. Em sua vida anterior, quando os jogadores eram ativos no mundo cintilante, Tarrokov também era o comandante em chefe das tropas da dinastia estacionadas no mundo cintilante. Naquela época, muitas das missões foram distribuídas na forma de documentos militares, e todas foram assinadas por Tarrokov. Ele estava encarregado das tropas da dinastia no mundo cintilante. Todas as missões da dinastia vieram dele, então é claro que os jogadores estavam familiarizados com ele. Agora que viera explorar o mundo cintilante, Tarrokov seria considerado seu semi-chefe. Tarrokov entraria em contato com os muitos aliados da dinastia em nome da dinastia, transmitindo-lhes as ordens da dinastia. Anchial sabia que ele veria muito esse cara por um bom tempo. Felizmente, Tarrokov era um chefe militar muito graduado e muito gentil e firme, fácil de se conviver. Essa também foi a razão pela qual a dinastia o enviou para cuidar dos assuntos do mundo cintilante. Bloodshed e Clank chegaram ao Flickering World há 2 dias. Venha com sua frota o mais rápido possível. Quando você estiver aqui, discutiremos os planos de exploração de campo. Ok. Anchial assentiu e Tarrokov desligou a comunicação. Anchial abriu o mapa estelar 3D. O mapa atual do mundo cintilante apareceu diante dos olhos de todos. Apenas o Dawnstar Cluster foi marcado como verde e completamente explorado, que tinha um mapa estelar bastante completo. Os outros 90% da área eram toda cinza e sem detalhes. A dinastia construiu muitas fortalezas no Dawnstar Cluster, entre as quais a principal fortaleza estava em um planeta na fronteira do Dawnstar Cluster que se conectava à área inexplorada. O planeta recebeu o nome de Planet Lighthouse, significando seu lugar como o farol que guiou o retorno dos exploradores. O local de encontro marcado por Tarrokov estava lá. Ainda levará algum tempo até que todas as frotas cruzem o portal estelar. Aurora pressionou aqui e puxou ali na mesa de operação, trazendo a contagem regressiva de coleta que foi calculada pela inteligência artificial. Oficiais com empregos importantes, como Sylvia, Erlos, Reynold e Lagi, permaneceram no anel estelar despedaçado para manter as operações do quartel-general do exército. Anchial trouxe apenas alguns oficiais do exército nessa época, como os guardas da Estrela Negra. A maioria deles não tinha nenhum trabalho para fazer normalmente, e agora eles foram designados para diferentes cargos para cuidar de diferentes assuntos na equipe de exploração. As toneladas de conhecimento não combate que Aurora havia aprendido agora poderiam ser úteis. Ela se tornou a oficial administrativa de Anchial e foi responsável pelos assuntos diversos. Ele planeje a rota, disse Anchial. Entendido. 1. Uma linha iluminada imediatamente apareceu no mapa estelar, marcando a rota mais rápida para o planeta Lighthouse. A dinastia sabia da importância do transporte e construiu muitos Stargates militares no Dawnstar Cluster para permitir saltos frequentes, reduzindo tremendamente o tempo de viagem dentro do Star Cluster. Estes foram todos marcados no mapa estelar.
No entanto, este foi apenas o caso durante o período de exploração fechado. Anchial sabia que uma vez que o mundo cintilante fosse aberto ao público, a dinastia recuperaria alguns desses canais militares. Anchial pensou por um momento e disse: divida algumas frotas de engenharia da frota principal e construa as estações de comunicação quântica para nosso exército no Dawnstar Cluster. Deixe a dinastia saber sobre isso. Diga a eles que isso é para interagirmos com as pessoas na sede do anel estelar despedaçado mais facilmente. Foram as inúmeras estações base e nós de rede em todo o universo conhecido que permitiram que a rede quântica existisse em todos os lugares. No entanto, como o Flickering World não tinha essas estações, ainda precisava se conectar à rede quântica do universo conhecido e só poderia redirecionar os sinais dos nós e estações base da dinastia. Este movimento de Anchial foi traçar as estações base da rede do exército aqui. Quando o campo estelar fosse aberto ao público no futuro, eles se tornariam canais de inteligência natural. Normalmente, essa era uma autoridade que apenas civilizações de alto nível tinham. No entanto, agora, este era um dos privilégios concedidos às forças aliadas da dinastia. A dinastia não o impediria. Os navios de guerra do exército passaram pelos Targat um após o outro. Muito em breve, todos eles chegaram ao Flickering World e imediatamente se dirigiram para o planeta Lighthouse em Hyperdrive. No momento, não havia estranhos no aglomerado estelar da Aurora, então a viagem foi tranquila. Depois de viajar por alguns dias e através de dezenas de Stargates militares que ligam as várias fortalezas, eles cruzaram todo o Dawnstar Cluster, e o planeta Lighthouse estava à sua vista. Um planeta cercado por incontáveis naves de guerra apareceu do lado de fora da vigia. Em um planeta minúsculo, a equipe de exploração direta da dinastia, a equipe de exploração da Terra do derramamento de sangue, a equipe de exploração do Reino Clent e o falecido para a festa que a equipe de exploração do Exército da Estrela Negra se reuniu. O número de naves espaciais reunidas lá ultrapassou 100 milhões. Foi maravilhoso, entre as quais, as naves espaciais diretas da dinastia tiveram o maior número. Eles constituíam cerca de 70% de todas as naves espaciais. Não muito longe do planeta, havia muitas estações de Stargate coexistindo, mas ainda não foram ativadas. A superfície do planeta Lighthouse estava coberta por maquinaria e metal, não mostrando nem o menor solo. A equipe de exploração da dinastia usou o conhecido Foolproof Planet Base Expansion Pack da dinastia no planeta Lighthouse. Ele achatou o solo através de alta pressão, aumentou a densidade do planeta, mudou sua paisagem e modificou sua crosta, transformando diretamente este planeta em uma base militar de grau planetário. A frota parou fora da atmosfera. Anchial e os guardas da Estrela Negra pegaram uma pequena nave espacial e pousaram na doca do planeta Farol. Uau! A escotilha se abriu. Anchial pisou na doca de metal, olhou para os prédios de metal e se fixou no prédio mais visível distante. Era um prédio de alguns milhares de metros de altura. Todos os prédios ao redor pareciam anões sob um gigante. Este era o quartel-general da fortaleza do planeta Lighthouse. Já havia oficiais esperando no cais. Depois que eles fizeram suas saudações militares formais, eles convidaram Anchial e o resto para embarcar no transportador terrestre e seguir para a sede do planeta Lighthouse juntos. Uau! Enquanto viajavam pelos prédios na superfície do planeta, o som do vento uivava do lado de fora de seu transportador. Anchial observou ao redor e percebeu que os edifícios na superfície eram principalmente hangares e armazéns. Incontáveis transportadores e assistentes mecânicos transportavam caminhões de recursos como formigas trabalhadoras. Vendo que eles estavam olhando ao redor, o oficial explicou: Planet Lighthouse é a base logística da equipe de exploração. Uma grande quantidade de suprimentos e recursos são armazenados aqui. Anchial assentiu. Os 3 aglomerados estelares que seriam explorados no primeiro estágio eram Renault, Garu e Crown, todos os aglomerados estelares vizinhos do aglomerado estelar Dawn. O planeta Lighthouse estava localizado em um entroncamento crucial e era a melhor estação de trânsito. A distância do solo era muito curta e eles chegaram à sede do planeta Lighthouse muito em breve. Através do elevador antigravitacional, eles chegaram ao nível médio da sede, a mais de 1.400 metros acima do solo. Seguindo as instruções, eles entraram em uma enorme sala de reuniões de estratégia. Já havia muitas pessoas na sala. Anchial estreitou os olhos e imediatamente viu Eber, com seu corpo minúsculo do tamanho de uma montanha. Ele era o mais notável. Eber virou-se e olhou. Seus olhos se chocaram no ar. Os olhos de Eber não tinham emoções neles. Ele ficou parado em seu assento e não se moveu antes de assentir casualmente em saudação.
Atrás dele estavam os 8 oficiais de vanguarda da Terra do Derramamento de Sangue, que olhavam para Anchial com hostilidade em seus olhos. Isso foi especialmente verdade para o oficial-chefe da vanguarda, Fosters, que parecia querer transformar sua visão em facas e esfaquear Anchial com elas. Embora o exército Black Star e a Terra do Derramamento de Sangue tenham concordado em ter um cessar-fogo, a hostilidade que os oficiais da Terra do Derramamento de Sangue sentiam em relação a Anchial não diminuiria por causa disso. Vendo isso, Ila deu um passo à frente e os guardas da Estrela Negra atrás dela seguiram logo depois, olhando para os oficiais da vanguarda de Eber. As visões de Ila e Foster se encontraram e quase criaram explosões no ar. O clima ficou muito tenso. No passado, quando Anchial participou do Partido Tirano pela segunda vez, Foster desafiou os subordinados de Anchial. Como capitã dos guardas da Estrela Negra, Ila aceitou o desafio, mas Eber apareceu e disse a Fosters para recuar, para que os dois não acabassem brigando no final. Agora que eles se encontraram novamente, essa história apareceu na cabeça de ambos. Um era o oficial-chefe de vanguarda da Terra do Derramamento de Sangue. O outro era o capitão dos guardas da Estrela Negra do exército Black Star. Seja por sua posição, identidade ou força, eles eram naturalmente opostos um ao outro. Quem vencesse o outro provaria que sua facção era melhor que a outra. Os dois se encararam friamente enquanto adicionavam o nome um do outro à lista de inimigos que teriam que lutar no futuro. Como Aurora tinha garantia de segurança mais do que suficiente, além de reembolsar Anchial, ela continuou a trabalhar para que Anchial se tornasse mais forte. Como ela teve a experiência de ser contida por outros, ela tinha um desejo muito forte de poder. Embora ela não tenha tomado o caminho extremo como fez na vida anterior de Anchial, ela não desistiu de nenhuma oportunidade de desafiar alguém forte. Anchial não se incomodou. Ele acenou e disse aos guardas da Estrela Negra para dar um passo para trás. Não havia como eles acabarem lutando bem debaixo do nariz da dinastia, então não havia sentido em apenas olhar um para o outro. Vendo que os dois lados se acalmaram, Anchial sorriu para Eber. Você está bem adiantado. Ao contrário de você, eu não gosto de me atrasar, respondeu Eber com indiferença. Ele via Anchial como alguém em seu nível, mas não tinha intenção de aprender mais sobre ele ou fazer amizade com ele. Os dois lados tinham um ódio profundo um pelo outro e só relutantemente se tornaram aliados por causa da dinastia. Embora agora estivessem em paz, eles ainda eram concorrentes em termos de exploração do mundo cintilante. Como eram concorrentes comerciais, Eber não queria ser amigável. Sua ação de pedir um cessar-fogo com o exército Black Star no passado já havia reduzido sua reputação na Terra do Derramamento de Sangue. Ele não podia deixar as pessoas pensarem erroneamente que ele estava realmente com medo do Black Star. Anchial riu e sabia exatamente o que Eber estava pensando, mas não se importou. Titi está passando por um momento difícil. Não vamos piorar. Sem se preocupar com Eber, Anchial se virou e olhou para Tarrokov, que estava de pé ao lado do quadro de análise estratégica. Ele sorriu e disse: Comandante-chefe, finalmente nos encontramos. Vossa Excelência a Estrela Negra, Zoel pode já ter dito isso, mas deixe-me dizer novamente. Em nome da dinastia, saudamos sua aliança. Quando Anchial estava falando com Eber, Tarrokov assistiu de lado e não falou. Uma vez que Anchial falou com ele, só então ele deu uma resposta formal. Parece que seremos colegas por muito tempo no futuro. Anchial apertou as mãos de Tarrokov. Por favor, sente-se. Tarrokov sorriu e apontou para uma cadeira. Anchial assentiu e levou seu povo a se sentar. Seus homens e os homens de Eber estavam sentados em lados opostos da sala, e os homens do reino Clent estavam no meio. O líder do reino Clent era alguém que Anchial não conhecia. Eles não mostraram a Anchial nenhuma polidez, nem mesmo uma saudação. Comparado a Clent, o ódio de Eber não era nada. O plano de uma década de Clent foi completamente destruído. A guerra secreta foi encerrada por Anchial sozinho e os recursos investidos renderam lucro zero. A perda que eles fizeram foi incontável. Odeia Cristal Roxo. Eles basicamente ganharam sem fazer nada. Odeia a dinastia Carmesim. Como se ousássemos. Odeia a Terra do Derramamento de Sangue. Acordar. Portanto, seu ódio só poderia pousar em Anchial, mais ninguém. Se a hostilidade da Terra do Derramamento de Sangue em relação a Anchial era de 2 estrelas, a hostilidade de Clent era de pelo menos 10 estrelas. Já que todos estão aqui, vamos começar. Tarrokov ignorou completamente o conflito entre os 3 lados e ligou o quadro de análise estratégica atrás dele. Ele trouxe à tona o mapa estelar inexplorado da Renault, Garu e Kronos Star Clusters. Esses 3 aglomerados estelares são os alvos do primeiro estágio de desenvolvimento.
A terra do derramamento de sangue e Clench explorarão a Renault, as equipes diretas da dinastia explorarão a Coroa e o exército Blackstar explorará Garou. Estas são suas escolhas, que foram feitas há muito tempo. Agora, deixe-me falar sobre os detalhes. A tarefa de exploração é muito complicada, mas no final, pode ser dividida em alguns pontos-chave. Tarkov estendeu alguns dedos. O desenho do mapa estelar, a implantação em larga escala de boias de observação diária, a instalação de uma rede de tráfego, a construção de estações de trânsito e fortalezas, o preenchimento das informações detalhadas dos vários planetas e a coleta de recursos. Anxiao assentiu. Esses eram apenas os principais objetivos. Havia toneladas de tarefas que tinham que ser realizadas na realidade. Eles tiveram que realizar a construção ao mesmo tempo que exploravam o mapa. A razão pela qual eles trouxeram tantas pessoas para lá foi para se separar e aumentar sua eficiência. Desta vez, Tarkov disse, a dinastia tem mais mão de obra. Para garantir o progresso, enviaremos algumas equipes para acompanhar vocês três e prestar assistência. A dinastia compunha até 70% de todas as forças lá, então era normal dar a eles parte de sua mão de obra. No entanto, esta foi apenas uma razão. Vigilância era outro motivo. A dinastia estava disposta a deixar suas forças aliadas participarem da exploração e compartilhar os benefícios, mas não podia deixar as coisas completamente para seus aliados. O envio dessas equipes de vigilância impediria que seus aliados não informassem os recursos descobertos ou informassem a quantidade incorreta deliberadamente, garantindo a precisão dos resultados da exploração. A dinastia investiu muito disso, então é claro que eles estão recebendo a maior parte dos recursos no novo campo estelar. Totalmente sensato. No entanto, ainda havia muito espaço em termos de quanto lucro extra os exploradores obteriam. Os outros não tinham ideia do que havia naqueles planetas inexplorados e só podiam explorá-los um a um. Dependia completamente da sorte deles. Anxiao também não sabia o que havia na maioria dos planetas. Ele era um jogador extremamente experiente em sua vida anterior, mas ele não era tão experiente quanto lembrar as informações sobre cada planeta. No entanto, ele ainda sabia muito bem sobre os planetas famosos e únicos no mundo cintilante. Isso significava que ele não precisava fazer exploração de campo para saber quais planetas eram extremamente lucrativos e ricos. Anxiao acariciou seu queixo e contemplou. Capítulo 819, Rota de Exploração Especial 819 Rota Especial de Exploração. Eber e o comandante Clench sabiam que a dinastia enviaria equipes de vigilância, por isso também não ficaram surpresos. Tarkov explicou os detalhes enquanto apontava para os locais no mapa estelar. Os outros ouviram em silêncio. Quando Tarkov terminou, o comandante Clench disse de repente, sabemos o que você acabou de dizer. O que eu quero saber é que nós, aliados do Anel Estelar Despedaçado, somos as primeiras equipes a participar da exploração e a dinastia também enviará seus aliados de outros campos estelares para cá, então quando chegará o próximo lote de aliados da dinastia? Os campos estelares eram muito grandes. Mesmo todos eles combinados eram apenas uma folha dentro de uma floresta comparada a um campo estelar. Eram muito pequeninos. Com apenas eles, só Deus sabia quando o mundo cintilante seria totalmente explorado. Portanto, a dinastia estaria enviando mais mão de obra para lá no futuro. Os aliados da dinastia que chegaram mais tarde seriam aliados e novos concorrentes. O que importava para Clench era quando o próximo lote de concorrentes chegaria, basicamente quanto tempo eles tinham à frente dos outros. Tarkov sorriu. Isso depende dos arranjos dos escalões superiores da dinastia e da velocidade de crescimento de nossas forças aliadas, bem como do progresso de nossa exploração. Ainda não recebi nenhuma notificação sobre a hora exata. No entanto, de acordo com minha estimativa, o próximo lote de equipes de exploração só chegará em meio ano, no mínimo. Antes disso, a dinastia terá que contar com vocês. Se o progresso da exploração for excelente, a dinastia não será mesquinha em termos de recompensas. Os poucos assentiram. Se a exploração fosse tranquila e os resultados fossem além do esperado, tudo se tornaria suas contribuições. A dinastia ficaria com grande parte dos recursos, então eles receberiam recompensas com base nos resultados do pioneirismo. Este foi o fator-chave de sua competição. Aquele cuja exploração fosse mais tranquila e obtivesse o maior lucro seria o mais merecedor. Tarkov fez uma pausa e perguntou. Para os aglomerados estelares que você decidiu explorar, de que direção vocês planejam entrar? O aglomerado estelar pode ser dividido em dezenas de sistemas estelares. Eles estavam todos explorando o centro a partir das bordas. A linha de fronteira era extremamente longa, então a direção de onde eles iriam entrar era muito importante.
Se eles começassem a explorar a partir de locais pobres, teriam um enorme prejuízo, pois perderiam muito tempo sem descobrir muitos recursos. A única informação que eles tinham para decidir sobre isso era o mapa estelar semicompleto desenhado por meio de observações astronômicas. O máximo que podiam fazer era evitar os óbvios cinturões do universo desolado, mas os recursos nos planetas ainda eram desconhecidos. Embora Tarrokov tivesse acabado de perguntar, alguns deles discutiram e analisaram isso em particular há muito tempo. Eber e Clint estavam do mesmo lado. Eles planejavam se dividir em 23 equipes e entrar em um sistema estelar de sua escolha de 23 locais diferentes. As equipes não estariam longe umas das outras e avançariam juntas em forma de torcedor, reunindo-se gradualmente em determinado ponto para construir uma grande fortaleza de trânsito. Eles então continuariam a dividir e explorar, certificando-se de que o alcance de exploração de cada equipe não fosse repetido o máximo possível. Anchial ouviu o comandante Clint descrever seu plano e assentiu em sua mente. Eber fizera uma boa escolha. A primeira área que eles iriam explicar se chamava Geraton Star System, um sistema estelar bastante rico do Renault Star Cluster em sua vida anterior. De fato, tinha ricos recursos. Se o mapa estelar do Flickering World fosse 2D ligado ao universo conhecido, o Dawn Star Cluster estaria no lado mais a oeste do Flickering World. Quanto aos 3 aglomerados de estrelas ao lado, Garou estava ao norte, a Renault estava no leste e a Crown estava no sul. O Geraton Star System, que Eber e Clint iriam explorar primeiro, era a fronteira do Star System no lado sudoeste da Renault. Tarrokov assentiu, virou-se para olhar para Anchial e perguntou: "E você?" Anchial apontou para a fronteira do sistema estelar no ponto mais ao sul do aglomerado estelar Garou. Ele traçou uma rota ascendente que penetrou em mais de 10 sistemas estelares, conectando a parte mais ao sul do aglomerado estelar Garou à sua parte mais oriental. "O que você quer dizer com isso?" Tarrokov ficou surpreso. Bem, Anchial sorriu misteriosamente. "Eu farei minha força principal explorar a fronteira do sistema estelar no lado mais ao sul e enviar uma equipe carregando dispositivos de portal estelar. Esta equipe só construirá Stargates ao longo do caminho e não fará outras paradas. Vou construir uma rota Stargate e conectar esses 10 sistemas estelares primeiro. Você quer construir a importante rota de tráfego longa primeiro?" Tarrokov ergueu as sobrancelhas. "Não apenas isso, sempre que essa equipe se conectar ao próximo Star System, dividirei mais homens para explorar outros Star Systems." Anchial deu de ombros. Tarrokov franziu a testa ligeiramente. Eber e o comandante Clint trocaram olhares também. Eles ficaram um pouco sem palavras. Aos olhos deles, o problema com o plano de exploração da Black Star era óbvio demais: mão de obra insuficiente. Com apenas tantas pessoas, até mesmo explorar um sistema estelar levaria muito tempo, mas a Black Star queria explorar mais de 10 sistemas estelares ao mesmo tempo. Como ele teria mão de obra suficiente? Todos achavam que seu apetite era grande demais e havia excedido suas capacidades. Construir uma importante e longa rota de tráfego primeiro foi uma coisa boa para a dinastia, então Tarrokov não teve nenhum problema com isso. No entanto, isso não correspondia à perspectiva de lucro de um aliado da dinastia, então a decisão de Anchial o surpreendeu. Esta não era uma corrida de cavalos. Não havia sentido em conectar todos esses sistemas estelares se ele não pudesse terminar de explorar todos eles. Como a eficiência da exploração era limitada, desperdiçar mão de obra para construir canais de Stargate de longo prazo só tornaria a viagem para outros sistemas estelares muito mais fácil para as forças que viriam mais tarde. Isso parecia ter muito mais contras do que prós. Clint e a Terra do derramamento de sangue queriam terminar de explorar um sistema estelar antes de ir para o próximo. Em comparação, eles estavam explorando em áreas enquanto Anchial estava explorando em filas. Para equilibrar o lucro entre seus aliados, o plano da dinastia também era avançar gradualmente e explorar lentamente, não se preparando para instalar imediatamente redes completas de tráfego Stargate nas áreas inexploradas. As observações astronômicas já haviam dado a eles um mapa estelar semicompleto, então o que faltava era a conclusão de informações detalhadas e inspeção de campo. Portanto, o objetivo da primeira etapa da exploração era apenas as 3 áreas ao lado do Dawn Star Cluster. Durante o lento processo de exploração, a equipe de exploração sempre estaria construindo Stargates. Portanto, os canais estelares de longa distância acabariam aparecendo, e não havia necessidade de construí-lo especificamente. Isso significava que o exército Black Star estava desperdiçando seus próprios recursos e tempo enquanto reduzia seus resultados. Isso deixou Tarrokov, Eber, o comandante Clint muito confusos. "Você quer reconsiderar?"
Tarrokov perguntou por boas intenções. Anchial acenou e riu. Não precisa, eu gosto de confiar na minha sorte. Talvez eu possa descobrir alguns planetas ricos em recursos com antecedência. Vendo que o Black Star permaneceu teimoso, o comandante Clemps o ridicularizou em sua mente. Com um plano de exploração tão pobre que claramente carecia de consideração, seu pioneirismo definitivamente não seria tranquilo. Isso significava que eles provavelmente venceriam o exército Black Star desta vez. Está bem então. Tarrokov não insistiu. Independentemente do método que seus aliados explorassem, a dinastia não sofreria perdas. Afinal, todo o campo estelar pertencia a eles. O único que sofreria perdas era o próprio exército Black Star, e como o Black Star não se importava, ele também não se importava. Anchial tinha um sorriso no rosto e os outros não conseguiam descobrir o que ele estava pensando. Este plano de exploração que parecia muito desesperado por mérito era o que mais se adequava aos seus objetivos. A razão pela qual o menor número de organizações decidiu explorar o aglomerado estelar Garu, como mencionado por Zoel, foi que nos poucos sistemas estelares ao sul do aglomerado estelar Garu havia cinturões de universos desolados óbvios. Se ele imitasse Eber e os outros e explorasse apenas uma fronteira do sistema estelar, definitivamente não produziria muitos resultados. Ele usou este plano de exploração para desenvolver primeiro os planetas ricos conhecidos em suas memórias. Nesta rota de tráfego que se estende do sul de Garu ao leste, havia alguns sistemas estelares que eram áreas extremamente prósperas com muitos planetas ricos de renome na vida anterior, que só ele conhecia agora. Além disso, ao esticar a linha de exploração, a vigilância da dinastia provavelmente seria menos intensa, o que lhe daria espaço para operar. Anchial não iria desistir de uma oportunidade tão boa. Outro objetivo que ele tinha era distrair os outros de seu verdadeiro objetivo. Anchial esperava ir para o sul do aglomerado estelar Garu o mais rápido possível sem parecer muito óbvio. Isso ocorreu porque o tesouro universal sem dono em suas memórias estava localizado no outro aglomerado estelar conectado ao sul do aglomerado estelar Garu. Ele só seria capaz de obter o tesouro universal o mais rápido possível se construísse esta rota do portal estelar. Tarrokov desligou o mapa estelar e disse com uma voz profunda: está tudo decidido então. Pessoal, esperem aqui 2 dias. Enviarei equipes para se fundirem com suas equipes, bem como passarei o portal estelar, as boias e os outros dispositivos de exploração para você. Partiremos oficialmente em 2 dias. Tudo bem, respondeu o comandante Clemp. Anchial e Eber assentiram e não falaram. Eles se levantaram e saíram da sala de conferências. Saindo pela porta, Anchial e Eber se entreolharam ao mesmo tempo, como se suas visões conflitantes criassem chamas no ar. Eles então se viraram e saíram com seus oficiais em direções opostas. Ei, o que você acha que o Black Star está pensando? Os homens de Eber e Clemp caminhavam juntos. No caminho, um oficial de vanguarda não pôde deixar de perguntar ao sargento-chefe, George, ao seu lado. O que você está tentando dizer? George olhou para ele. Você não sabe que tipo de pessoa Black Star é? Ele nunca está disposto a fazer perdas. Ele claramente sabe que não há nenhum benefício em construir a rota do Stargate de longa distância com antecedência, então ele definitivamente tem outros motivos. Os olhos de George piscaram. De fato, a decisão do Black Star é estranha. Sargento-chefe, qual você acha que é o motivo dele? As pessoas ao redor escutaram a conversa. Eu não sou Black Star, George disse com resignação. A única razão em que consigo pensar é que a Black Star não está disposta a explorar os pobres sistemas estelares da fronteira do aglomerado estelar Garu. Mas ainda assim, não há necessidade de ele perder tempo e cruzar mais de 10 sistemas estelares. Não consigo pensar em nenhum outro motivo. Talvez seu apetite seja muito grande, ou talvez ele realmente queira confiar em sua sorte. Talvez ele queira primeiro dominar os planetas que serão estações de trânsito no futuro. De jeito nenhum, a dinastia não vai permitir isso. Como o mundo cintilante era um campo estelar não desenvolvido, todos subconscientemente tinham uma suposição: ninguém conhecia as informações detalhadas do mundo cintilante. Portanto, não havia como alguém adivinhar os motivos de Anchial. O comandante Clemp caminhou rapidamente para o lado de Eber e disse baixinho: Vossa Excelência Tirano, o que você diz que nós... Termine sua frase se você tem algo a dizer. Não me faça adivinhar. Eber olhou para a frente. O que você acha de enviarmos pessoas secretamente para o aglomerado estelar Garu e monitorar os movimentos da Estrela Negra? Qual é o sentido disso? Eber olhou para ele. Você se atreve a interromper a exploração bem debaixo do nariz da dinastia?
O comandante Clint ficou atordoado por um momento. Ele ponderou cuidadosamente e chegou a uma conclusão. Explorar o mundo cintilante era o principal objetivo estratégico da dinastia. Então, mesmo que eles soubessem o que o exército Black Star estava planejando fazer, eles não poderiam fazer nada a respeito. Se eles interrompessem o progresso da exploração para seu próprio interesse, a dinastia definitivamente não mostraria misericórdia e os tornaria um exemplo para mostrar às outras organizações aliadas que participariam da exploração no futuro quais eram as consequências de ousar atrapalhar os planos da dinastia. Tendo percebido isso, o comandante Clint recuou e não mencionou mais esse assunto. Parecia que a única maneira de estar acima do exército Black Star era competir de forma justa por meio de seus resultados pioneiros. Felizmente, o Black Star não apenas escolheu o Garou, mas também optou por usar um plano horrível. A terra do derramamento de sangue e sua vitória eram certas. Capítulo 820 A estrela da história principal e clandestinos 820 A estrela do enredo principal e clandestinos. A frota ficou no Planet Lighthouse por 2 dias recebendo todos os tipos de dispositivos de exploração de Tarkov. Enormes contêineres de liga foram carregados nas naves de transporte do exército Black Star e organizados ordenadamente. Estes eram todos os suprimentos de exploração fornecidos pela dinastia. Havia dispositivo Stargate, pacotes de expansão da base planetária infalível, boias de vigilância do universo e assim por diante. Estes eram todos dispositivos militares que não estavam disponíveis para o público em geral e apenas ocasionalmente apareciam nos mercados negros. Anxiao disse a Philip para fazer uma contagem. Eles haviam recebido cerca de 500 conjuntos de dispositivos de Stargate, 6.000 pacotes de expansão da base do planeta infalível e 15 bilhões de boias de vigilância do universo. Estes não foram dados, mas emprestados a ele como itens de missão. Além disso, Tarkov despachou uma frota da dinastia que se juntou temporariamente às equipes do Exército da Estrela Negra para ajudá-lo a explorar o aglomerado estelar Garou. O comandante desta frota era um major sob Tarkov. Seu nome era Seniko. Tarkov estaria estacionado no planeta Farol como comandante-chefe, e todas as frotas da dinastia que ele enviou tinham seus próprios comandantes. Seniko era subordinado direto de Tarkov, bem como um dos oficiais da dinastia estacionados no mundo cintilante de acordo com as memórias de Anxiao. Anxiao tinha uma imagem fraca dele. Como eles estariam trabalhando lado a lado durante a exploração, Anxiao conheceu e conversou com Seniko. Eles chegaram a um consenso simples. Seniko expressou que não interferiria no plano de exploração da Black Star e apenas os ajudaria principalmente. Depois de 2 dias de preparação, o comandante-chefe finalmente anunciou o início da operação. As frotas de várias forças seguiram caminhos separados para os aglomerados estelares de suas escolhas. O Renault Star Cluster seria explorado pela Bloodshed Landry Clint, Garou pelo Black Star Army e o Crown Star Cluster pela frota restante da dinastia. Comparativamente, o Crown Star Cluster teve o maior número de pessoas, e o Garou Star Cluster teve o menor número. O exército da Estrela Negra e a frota de Seniko dirigiram-se para o sistema estelar sul do aglomerado estelar Garou. Antes de partir, Anxiao já havia anunciado o plano de exploração do exército para todos os membros, incluindo os milhões de jogadores. Ele colocou todos os tipos de tarefas na lista de missões da facção, como explorar planetas e implantar boias, que também foram classificadas em diferentes áreas. Havia muitas missões, mas cada uma delas tinha um limite máximo de participantes. Os vários tipos de missões de exploração provocaram discussões nos fóruns. Diferentes missões de exploração deram diferentes pontos de exploração, e os pontos de exploração dependiam dos resultados reais dessas missões. Os jogadores só saberiam quantos pontos de exploração receberiam quando os completassem, então os jogadores só poderiam especular e analisar no momento, mas ainda estavam gostando. Nos fóruns, os jogadores geralmente concordavam que explorar planetas teoricamente levaria a mais resultados. Descobrir recursos e vidas, desenterrar a história do planeta, minerar os recursos e outras atividades que possivelmente aconteceriam durante a exploração de planetas davam pontos de exploração como recompensa. Ao mesmo tempo, o processo foi preenchido com a alegria de descobrir o desconhecido. Em comparação, essas missões para implantar boias, construir portais estelares e construir fortalezas foram consideradas tarefas de trabalho duro. Eram as missões menos populares entre os jogadores. Anxiao sabia que uma vez que os jogadores estivessem mais familiarizados com o processo de exploração, as guildas começariam a lutar entre si, pois as grandes guildas iriam querer fazer dos planetas com recursos ricos seu ponto de recurso da guilda.
Embora eles pudessem obter apenas uma pequena parte do total de recursos minerados, isso ainda seria considerado uma grande recompensa para os jogadores. Em sua vida anterior, havia duas razões para os jogadores de diferentes nações lutarem entre si: guerras de facções e planetas com recursos ricos. Agora, no entanto, todos os milhões de jogadores estavam em sua facção, então não haveria conflitos de facção. A única razão pela qual eles lutariam entre si agora seria pela posse de pontos de recursos. Embora as coisas ainda não tivessem chegado ao estágio de intensas guerras de guildas, ele sabia que definitivamente haveria competição, já que havia guildas de clubes de diferentes nações no exército. Uma razão pela qual ele encorajou a socialização entre os jogadores foi reduzir o impacto dos conflitos de guilda em jogadores normais o máximo possível. O conflito entre os jogadores era inevitável, mas ele queria evitar que os jogadores tivessem hostilidade direta entre si. Contanto que os jogadores de seu exército não fossem divididos a tal ponto, a competição entre as guildas não afetaria seu lucro. Afinal, os jogadores ainda teriam que consertar seus equipamentos no exército depois de danificá-los durante a batalha. Depois de alguns dias, as várias frotas chegaram aos seus respectivos locais e iniciaram oficialmente suas tarefas de exploração. A equipe de exploração do Exército da Estrela Negra chegou ao sistema estelar mais ao sul de Garu e construiu a primeira estação de trânsito de acordo com o plano, conectando-se ao aglomerado estelar Dawn. A equipe de engenharia usou um Four of Planet Base Expansion Pack em um planeta desolado na fronteira do sistema estelar. A nave de transporte abriu sua cabine e centenas de milhares de bases mecânicas gigantescas que pareciam agulhas voaram. Todas eram nós de base. Os nós de base formaram uma grande rede e envolveram todo o planeta. Então, os propulsores desses nós dispararam chamas laranja e penetraram na atmosfera do planeta. Como centenas de milhares de mísseis, esses nós pousaram e se conectaram profundamente na superfície do planeta, levantando poeira sem fim. No momento seguinte, todos os nós base foram ativados. Uma luz vermelha apareceu no topo desses nós quando eles começaram a modificar o ambiente e o terreno do planeta. Cada nó estava vibrando e emitindo ondas de impacto uma após a outra, provocando terremotos e rasgando o chão. Metal cinza e prata se estendia desses nós e se espalhava pelo solo, transformando a superfície do planeta em uma superfície de metal. De acordo com o programa pré-definido, bases, fortalezas e armazéns surgiriam do solo. Após dezenas de horas, a modificação inicial estava completa. O planeta outrora desolado agora parecia completamente diferente. Tornou-se uma fortaleza planetária em cinza e prata. Esta foi a primeira fortaleza no aglomerado estelar Garu. Os navios de engenharia da dinastia não estavam apenas observando. Eles arrastaram partes gigantes do portal estelar e o montaram ao lado dessa fortaleza. Um Stargate não ativado parecia um gigantesco anel mecânico oco. Depois de ativado, o círculo interno desse anel mecânico emitiu luz azul e energia espacial, conectando-se a um dos portais estelares perto do planeta Ligtose. Então, a parte oca do anel mecânico se transformou em um vórtice azul semelhante a um buraco de minhoca, tornando-se um portal estelar totalmente funcional. Além da equipe deixada para trás para construir a fortaleza, o resto se dividiu. Alguns foram implantar boias nas proximidades, e alguns foram explorar os planetas desconhecidos próximos. Um sistema estelar tinha cerca de 10 zonas estelares. A equipe principal do exército Black Star estava agora explorando a primeira Star Zone. De acordo com o plano, Anxiao enviou uma força-tarefa especial liderada por Adavi para se mover sozinho com 150 dispositivos Stargate. Seu objetivo era cruzar os muitos sistemas estelares e seguir para o leste do aglomerado estelar Garu, construindo uma rota estelar de longa distância no caminho. As naves espaciais dadas a esta força-tarefa especial eram todas naves de transporte de alta qualidade que tinham uma velocidade máxima de 14 e uma velocidade de dobra. Levaria cerca de 4 meses para eles chegarem ao destino por meio de um hiperdrive ininterrupto. Depois que a força-tarefa especial terminasse de construir a rota estelar de longa distância, a viagem de 4 meses seria reduzida para apenas algumas horas. Como inúmeros membros do exército estavam fazendo sua parte, Anxiao liderou um grupo de guerreiros e jogadores do exército para um planeta no centro desta zona estelar na nave principal. Em suas memórias, este planeta era uma estação de transferência comercial e uma das entradas do aglomerado estelar Garu em sua vida anterior. Foi bastante valioso. Além disso, não tinha um ambiente hostil e era bastante habitável. Também tinha uma civilização nativa. Atualmente, este planeta ainda não tinha nome e tinha apenas um número de série. Ele queria ir para lá com antecedência e começar sua exploração.
Fora da fronteira do anel estelar despedaçado estava a borda do universo conhecido, o cinturão do universo desolado entre o anel estelar despedaçado e o mundo cintilante. Frotas partiram da fronteira uma após a outra de diferentes locais, transformando-se em fluxos de luz hiperpropulsores e entrando no cinturão desolado do universo, seguindo na direção do mundo cintilante. Notícias da dinastia Carmesim explorando o mundo cintilante se espalharam por toda a galáxia. Embora a dinastia tenha declarado claramente que as outras civilizações não tinham permissão para entrar, as meras palavras no papel não foram suficientes para afugentar essas forças poderosas. Todos eles queriam entrar no mundo cintilante com antecedência para aproveitar as oportunidades lá. Essas frotas eram de diferentes civilizações e organizações. Todos eles esconderam suas identidades. Como eles eram incapazes de usar os Stargate da dinastia, eles só podiam se infiltrar no Flickering World, levando dispositivos de Stargate e planejando construir secretamente rotas de Stargate sem serem descobertos pela dinastia. Mesmo que essas frotas fossem todas extremamente rápidas, ainda levaria muito tempo para eles cruzarem o cinturão do universo desolado e chegarem ao mundo cintilante. Entre esses contrabandistas, alguns o faziam para obter lucros e outros tinham segundas intenções. Um deles foi o grupo de pessoas que a Igreja Arcana enviou secretamente.